mesma posição que ele vai me colocar. Ele não coloca o irmão Silva na mesma posição que ele vai colocar o irmão José Nilton, porque Deus, ele tem a sua estratégia para cada um. Nós percebemos que em Jerusalém, aonde ficou só aqueles que eram pobres, só aqueles que estavam desolados, Deus coloca Jeremias, que era um homem que sabia falar a língua do povo que estava ali no seu meio. Mas dentro do palácio, ele coloca Daniel, que era alguém instruído em sabedoria e seria usado por Deus para falar para reis e magistrados. Aleluia. Dentro do cativeiro de Babilônia, Deus coloca Ezequiel para falar para aqueles que estavam cativos, que mesmo estando eles em um vale de ossos secos, Deus é a restauração da vida do povo. Aleluia! E o chamado, aleluia! E o chamado de Ezequiel dentro do cativeiro de Babilônia, minha esposa estava comentando comigo hoje sobre a grandeza das revelações de Ezequiel. E o chamado de Ezequiel, irmão José, não é um chamado qualquer. Aleluia. Porque ele registra no livro em que escreveu a respeito de quando Deus apareceu para ele. Eu estava no meio do pátio de Babilônia, Ezequiel capítulo 1 e capítulo 2. Eu estava no meio do pátio de Babilônia, quando repentinamente sobreveio sobre mim uma visão e uma revelação. Eu via raios, trovões, eu via nuvens que fechavam os céus, e através dessas nuvens eu via fogo que queimava continuamente. E no meio desses raios, no meio desses trovões, no meio desse fogo, eu vi um trono que resplandecia sobre o céu. Sobre o trono eu vi alguém assentado, e aquele que estava assentado sobre o trono, os seus pés eram como latão reluzente, brilhava a sua glória. Eu via sobre ele seres viventes que se moviam rapidamente e eram cheios de olhos, seres que representavam a onipresença e a onipotência daquele que estava sentado sobre o trono. Eu via seres que resplandeciam sobre o trono, em volta do trono, e eu via anjos que adoravam aquele que estava sentado no trono. Quando repentinamente eu vi esta visão, vendo eu aquela glória, eu caí. E quando eu caí, ele veio até mim e disse: Filho do homem, se coloque de pé, porque eu quero falar com você. Se coloque de pé, porque eu quero falar contigo. Eu vou abrir um parênteses para falar algo da parte de Deus para a igreja de Lajeado. Deus não fala com quem está prostrado. Deus não fala com quem está caído. Deus não fala com quem está no chão. Ele primeiro vem até você e diga: erga-se, coloque-se de pé, porque eu quero falar contigo. Lembra de Jeremias capítulo 18, quando Deus queria levar Jeremias à casa do oleiro? Ele disse: filho do homem, levanta e desce à casa do oleiro. Primeiro você levanta para Deus falar, depois você desce para receber a revelação. Deus está falando para alguém aqui hoje. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: chega de ficar prostrado, chega de ficar jogado no lamaçal, dizendo que você é um miserável, dizendo que você não pode. Deus está dizendo: realmente ninguém pode nada, mas hoje eu te coloco de pé, porque eu quero falar com você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ezequiel diz: e vendo eu a revelação, eu vi o que Deus falou comigo, caí. Ele disse: filho do homem, se coloque em pé, porque eu quero falar com você. Aleluia! Quando ele falou comigo, ele falava comigo através de visões. Ezequiel dizendo: é tanto que um dos profetas que mais teve visões espirituais no Antigo Testamento foi Ezequiel, e é um dos livros mais difíceis de ser interpretados, é o livro de Ezequiel, por conta da grandeza das revelações. E dentro dessas visões nós vemos uma que é a mais conhecida por nós, que é a do capítulo 37,
Aonde Deus quer falar para Ezequiel profetizar para o povo que ainda